Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 80ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o vereador, secretário da mesa, diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da lista de presença dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pela Zanta TV, representação, o senhor Fernando Costa, transmissão, o senhor Fernando Costa. Boa noite também a quem vai nos acompanhar pela mídia da Câmara Municipal. Lista de presença dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Limissá, presente. Vereador Diego Luiz Casalotti, presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro, presente. Vereador José Raimundo de Castro, presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos, presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz, presente. Vereador Sidnei Constantino, presente. Vereadora Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 79ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 8 dias do mês de outubro de 2018, às 19 horas, no recinto de sua sede, senta na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Limissá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte com a ordem do dia compreendendo. A. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 025/2018, que autoriza o Executivo Municipal a distribuir cestas alimentícias aos servidores municipais, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir colocado em votação, o projeto de lei complementar número 025/2018 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 040/2018, que altera a lei número 2152, de 25 de outubro de 2017, Lei Orçamentária Anual, LOA de 2018, e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 040/2018 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 035/2018, que autoriza o município de Bueno Brandão a ratificar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável, CIDAS, e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti, Cláudia Cristina de Limissá, Antônio Marcos Martins, Suelene Almeida, Doroteia de Paula Amaro, Sidnei Constantini e Miriam Guimarães Luz. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e tratou sobre a ratificação do protocolo e sobre a análise feita nas águas do município. Em seguida, a senhora vice-presidente e vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 035/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. D. Discussão e votação, em primeiro turno, do projeto de lei número 042/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favoráveis à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Miriam Guimarães Luz, Maria Helena de Godoy Santos, Sidnei Constantini, Diego Luiz Casalotti, Suelene Almeida e Cláudia Cristina de Limissá.
Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e explicou aos presentes que o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para a realização de infraestrutura dos conjuntos habitacionais Vem Morar Melhor 1 e Vem Morar Melhor 2 irá beneficiar a todos os participantes do programa, sendo importante a sua aprovação. Tratou ainda sobre a realização de empréstimos pelo Executivo Municipal. Em seguida, a senhora vice-presidente e vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 042/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 025/2018 e o projeto de lei número 040/2018, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 025/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2018 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Diego Luiz Casalotti, que tratou sobre as eleições de 2018. O vereador Sidney Constantini explanou sobre o evento Saúde na Praça e Eleições 2018. A vereadora Doroteia de Paula Amaro solicitou ao Executivo Municipal providências nos bueiros do bairro Boa Vista dos Crispins. O vereador Antônio Marcos Martins tratou sobre a falta de acessibilidade em prédios públicos e sobre o voto consciente. A vereadora Cláudia Cristina Limissá falou sobre as eleições 2018. Também tratou sobre o assunto o vereador José Raimundo de Castro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida é aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 8 dias do mês de outubro de 2018. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 035/2018, que autoriza o município de Bueno Brandão a ratificar o plano de gestão integrada de resíduos sólidos do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento ambiental sustentável, SIDAS, e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 035/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Sim, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Limissá. Com licença para que faça uso Concedido. da palavra sentado. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí, senhor presidente, e os demais colegas, né, os servidores dessa casa, todos que nos acompanham pelo Facebook também, pelas Antas TV, né, através do Fernando Costa. Boa noite. Boa noite. E, então, nós aprovamos, né, em primeiro turno, a semana passada, esse plano, né, integrado de resíduos sólidos, né, e no qual já nós aprovamos lá em 2013, e ele veio, né, de algumas alterações. E eu vejo quanto a importância, eu votei a favor no primeiro turno, e novamente vou votar no segundo turno,
pela importância desse consórcio, no qual o nosso município participa, né, que são 7 municípios. Então, eu destaquei alguns benefícios desse consórcio e a implantação desse projeto de reciclagem, no qual o galpão de reciclagem, né, que vai fazer a triagem desse lixo, né, que a gente não trata como lixo, né, que isso daqui vai gerar emprego e renda. Então, em primeiro lugar, que eu destaquei aqui, a extinção do aterro sanitário controlado, que ainda muitos municípios faz uso desse aterro controlado. Então, esse aterro é altamente contaminante por causa de queimadas, que pessoas, né, colocam fogo lá em objetos, sofá, coisas que jogam lá, eles tacam fogo, então está poluindo o ar, está contaminando o solo, né, animais mortos, o mau cheiro. Então, é altamente contaminante. Então, em primeiro lugar, eu acho que a extinção desse aterro controlado. E, em segundo lugar, os trabalhadores que trabalham, né, na informalidade, que são os coletores, né, que passam recolhendo aí, papel, vidro, papelão e vários objetos recicláveis, eles vão fazer parte de uma associação, na qual eles vão ser registrados e vão ter, né, vai pagar o próprio INSS. Então, eles também vão trabalhar com equipamento de segurança, que é o EPI. Então, é um passo muito importante. Eles vão receber conforme sua produção. Então, outro passo importante. O terceiro, a geração de emprego e renda, né? Quem vive, né, na nossa cidade que precisa de estar, né, de emprego e renda. Então, o terceiro passo importante. O quarto passo é reduzir o volume de quantidade da disposição final, que é o rejeito. Então, o que vai para o aterro, né, o aterro sanitário, que ainda vai fazer a licitação, tudo direitinho, para onde que vai ser feito, vai ser removido, encaminhado esse rejeito, então vai diminuir, né, esse rejeito, que é o lixo mesmo final, que é chamado de rejeito. Então, vai diminuir muito. Em quinto lugar, a conscientização do meio ambiente, né, deixar de tratar o lixo como lixo, que é algo importante que vai, como já falei, geração de renda. E, em sexto lugar, o nosso município, ele estando licenciado automaticamente, inserido, né, direitinho, tudo aprovado através de leis, e tudo nos conformes, ele passa a receber o ICMS ecológico, que é 10%. E só de fazer parte do consórcio, o nosso município ainda recebe mais 10%. Então, vejo só o quanto benefício que vai trazer esse projeto e a implantação desse galpão de triagem para o nosso município. Então, é só benefício. Então, por isso que eu estou votando a favor, novamente, que eu acredito assim, que é uma grande conquista. Eu não sei se todos lembraram, no início do ano, eu fiz uma indicação, até foi aprovada aqui pela Câmara, que implantasse essa reciclagem, né, o galpão de reciclagem dos resíduos sólidos. Então, graças a Deus, agora, né, em breve, vai ser construído esse galpão, né, através de uma que nós aprovamos, né, junto com o BNDES, um empréstimo de 200 mil, para estar construindo esse galpão, e também uma máquina, né, de uma prensa, né, prensadora, que vai estar, os associados vai fazer, né, um trabalho, né, de estar amassando, né, as latinhas, e eles vão, né, depois vender. Então, é importantíssimo a gente estar aprovando esse projeto. Então, por isso, meu voto, novamente, é a favor. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhor presidente. Concedido. A questão do CIDAS, se nós observarmos boa parte das indicações técnicas que nele, né, no projeto de lei se encontram, podemos notar que alguns dados são bastante antigos. Usa-se, por exemplo, o IBGE de 2010, usa-se dados de secretarias municipais do ano de 2013, que é o ano de aprovação do projeto de lei que instituiu o CIDAS.
assim por diante. A questão é que, no final do projeto de lei que nós estamos aqui discutindo, ratificando o CIDAS, o protocolo de intenções, menciona-se que ele deve ser reformulado, melhorado, reajustado a cada 4 anos, preferencialmente no ano de votação do PPA, o Plano Plurianual, para que haja consonância também com a questão orçamentária de cada município participante. Portanto, a 2018 não houve esse ajuste, se assim podemos dizer, por questão que tínhamos que ratificar esse protocolo, mas entendo que em 2019 vai novamente ter a inserção de dados já mais recentes, dados mais qualificados, mais próximos da realidade de 2018, 2017, 2019, por que não? Então, não é de preocupante, até então, nós votarmos um projeto de lei com dados de 2010, 2013, porque pararmos e pensarmos 2013 para 2019, que se aproxima, já são 6 anos. Boas coisas, né, uma parte de coisas já deve ter mudada com isso, né, principalmente dados, informações de secretarias, orçamentos e assim por diante. Então, não é preocupante nesse sentido, porque vota-se a alteração conforme aprova-se o plano plurianual, de que tem validade de 4 em 4 anos para cada município. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 035/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 035/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 035/2018 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 042/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 042/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Sim, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com permissão, para que eu possa fazer uso da palavra sentado? Concedido. Então, votei também no primeiro turno, né, esse empréstimo de 1,5 milhão para a construção de infraestrutura, né, para as casas, né, que vão ser construídas no loteamento que foi, né, adquirido pela prefeitura, de 32 mil metros quadrados. Só voltando aqui, na audiência pública do dia 24 de setembro, né, de 2018, que foi recentemente, aí tem os valores, né, que foram colocados os valores dos empréstimos, né. O empréstimo BDMG, a aquisição do caminhão basculante e caminhão pipa, né, que foi na gestão anterior, 2013, já foi quitado, né. Daí tem um outro também, a construção da rodoviária também já foi quitado, de 48 também já foi quitado, né? Encerrou esse mês. E tem um outro até foi, né, dito pelo senhor presidente, da pavimentação das ruas, né, das vias, que foi de 1 milhão. Então, esse ainda resta 511 mil de 60 parcelas, foi pagas 18 parcelas. Ainda tem 511 mil. Daí depois tem do caminhão basculante, né, que foi recentemente, de 320 mil, e ainda resta 314 mil.
E tem um outro de 200 mil, que é para a construção desse galpão, né, e o caminhão esteira, que vai ser adquirido, que ainda não computou nas contas, né, esse recurso não caiu ainda nas contas do município. E mais esse, né, de 1,5 milhão. Então, não vejo de estar, lógico, pela importância que é esse projeto, esse empréstimo, está aprovando esse empréstimo, de estar beneficiando essas famílias que realmente precisam. Mas nós temos que ficar atentos, assim, de estar aprovando empréstimos pela questão, né, econômica do país e também, até no futuro, quem for a assumir novamente a prefeitura, né, ou se for o mesmo ou se for outro, também para não complicar, né, para quem for assumir futuramente. Então, a gente tem que ficar atento. Eu estou votando o segundo turno novamente, pela importância mesmo desse projeto. Então, alertando, sim, que a gente tem que ficar atento, sim. Não está aprovando muito empréstimo também, que pode complicar as contas públicas. E está comprometendo aí, às vezes, até serviços essenciais. Então, fica, né, registrado. Muito obrigado pelo espaço. Com a palavra, o vereador Sidney Constantino. Boa noite, senhor presidente, José Raimundo Castro, componente da mesa, senhores e senhoras vereadores, senhor Fernando Costa, tramita as reuniões aqui da Câmara Vereador ao vivo. Eu também votei na primeira reunião a favor, vou votar novamente a favor. A gente, 1,5 milhão reais, é fazer toda a infraestrutura, porque como já comprou o terreno, né? Esse dinheiro, às vezes ele vai usar todo esse dinheiro e às vezes não, né? E ali é asfalto, é rede de esgoto, energia elétrica, tudo que for preciso vai ter que fazer para ficar mais em conta para a pessoa aqui, né? Pessoa que quando a Caixa para pegar isso aí, eu acho que vai ser um pouco mais em conta para a turma, entendeu? Pessoa, o nível 1, o nível 2, porque são dois tipos de casos que vai sair, né? Então, eu acho que a prefeitura está fazendo o papel dela, está ajudando, né? É lógico que a crise é feia mesmo, isso aí é daqui para frente, que não vai acabar o segundo turno das eleições, e ainda vão ver o estouro da bomba. Mas o Silvio, ele é um prefeito, ele trabalha certo nas coisas e ele não vai extrapolar as coisas. Eu acho que ele vai levar as coisas muito bem anotado, muito bem equilibrado, para não passar, porque senão aí é duro. Você vê que como já tinha esse, para receber do Estado, um governador que estava aí, ele não está mais disputando eleições, você entende? Então ele não sabe como que vai ficar, você entende? No segundo turno para governo do Estado. Então pode, às vezes, passar dificuldade, sim, mas a gente vai ver o que faz, porque lá se tá, do jeito que está também, é bom fazer a infraestrutura para ver se faz alguma casa, entendeu? Porque tem gente que precisa, entendeu? É duro, tem gente que, olha, se for muito bem fiscalizado, tudo, e tem gente que olha, merece, tem gente que paga, às vezes, aí, um aluguel aqui em Brandão, que dá, às vezes, para pagar um mês de aluguel que a pessoa paga, que dá para pagar três meses de aluguel de uma casa dessa. Então, eu acho que vai ser uma boa coisa, você entende? Então, eu tenho que... Vamos ver o que o prefeito... Eu acho que eu vou votar a favor novamente, vou dar um voto de confiança para ele, eu acho que ele merece. Então, é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra para o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa noite, senhor presidente, comandante da mesa, amigo diretor, quem nos acompanha, Fernando, que transmite aí as reuniões ordinárias. Permissão para falar sentado, senhor presidente? Concedido. Eu, semana passada, eu fui favorável, hoje também continuo sendo favorável a esse projeto aqui. 1,5 milhão na crise que está, é bastante dinheiro, sim, mas só que a gente sabe que para a construção que está sendo, ainda deveria ser um valor mais alto, porque é bastante coisa que tem que ser feita. E que nem o amigo vereador Sidney Constantini aqui disse nas palavras, né, a gente torce que o governador aí que for assumir o cargo faça os repassos para o município, que a gente está sofrendo bastante com esses atrasos. Mas eu acho que é de extrema importância esse projeto aqui, que a gente sabe que a casa própria é um sonho de todo mundo, né? E ainda mais de quem precisa, que ganha pouco, passa apertado para pagar o aluguel. Então isso vai ser a realização de um sonho, né? Que é a casa própria. Então a gente, né, tem que continuar seguindo esses passos, como a gente no começo da gestão já fez a desapropriação do terreno, então a gente está dando esse segundo passo, né? E que, se Deus quiser,
que futuramente aí essas casas saiam mesmo. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão, senhor presidente. Concedido. Se me permitem um esclarecimento, a vereadora Cláudia Cristina comentou, realmente, o caminhão basculante, caminhão-pipa encerrou-se, né, o pagamento encerrou-se, né, senão teria que ir ao plural o comentário. E o empréstimo da rodoviária, faltam 2 parcelas. Porque, olha, em agosto pagou-se a parcela 44. Então, agosto, setembro, 45, outubro a 46, novembro e dezembro 47, 48. Mas também, né? Nesse caso, a parcela da rodoviária, por exemplo, o valor mensal, não estou aqui mencionando juros, estou apenas o capital principal, R$ 13.330,84. Somando-se ao caminhão-pipa e o caminhão basculante, que encerrou-se, um pagamento encerrou-se, R$ 8.103. Vamos aí trabalhar na cifra de, arredondando para ficar mais fácil, R$ 21 mil. Portanto, se nós pensarmos que esses 21 mil não mais sairão dos cofres municipais, dependendo do tempo, do prazo que vá firmar-se o contrato nesse empréstimo, e mais, nós não comentamos isso semana passada, talvez passou batido, mas é até R$ 1.500.000, até. Se porventura faz o projeto de engenharia e apura-se que são necessários R$ 900 mil, R$ 1 milhão, não precisa de R$ 1.500.000, até R$ 1.500.000. Essa palavra até cai na mesma discussão que nós tivemos semana passada, que até R$ 1.800. Né? Uma outra questão que o vereador Sidney Constantini comentou, na verdade, é do mesmo tipo de residência que pretende se construir. É que, conforme já foi explicado semana passada, por ordem lá da portaria do Ministério das Cidades atrás, não tinha condição de fazer o projeto para 100 imóveis. Então, parcelou-se em 2, fracionou-se em 2. 50 imóveis para o Vem Morar Melhor 1 e 50 imóveis para o Vem Morar Melhor 2, mas o tipo de residência a ser construída é o mesmo, é padrão. Uma outra questão importante que a gente deve frisar nesse sentido, que a população tem que ter muita paciência. Eu sei que é difícil pedir paciência para o povo que está... O Buenos Brandão passa por uma situação difícil, principalmente de emprego. O pessoal paga aluguel, mas a burocracia é muito grande. Conforme eu já expliquei semana passada, as empresas estão reticentes em vir participar de licitações cuja fonte de recursos é do governo federal ou estadual. Pelo que os demais vereadores já comentaram, o governo não vem pagando na íntegra os seus compromissos com os municípios. Então, a população, às vezes, surge ali na porta do bar, o prefeito falou que vai fazer a casa popular e não faz, os vereadores não sei o que, não aprovam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Olha para ver, nós aprovamos, conforme o vereador Diego Luiz Casalotti mencionou, nós aprovamos R$ 800 mil para expropriação do terreno, a compra amigável do terreno. Agora nós estamos aprovando um empréstimo de até R$ 1.500.000, mas vamos trabalhar com o valor de referência que é R$ 1.500.000, que é a que nós temos no papel. São R$ 2.300.000 de investimentos para uma área, para a construção de supostas 100 casas populares. Olha o tamanho do impacto que isso traz. Então, não é fácil para o município que não vem recebendo na totalidade os repasses do Estado, os repasses da União. Então, a população, é difícil pedir paciência para a população, mas o que eu peço para a população de Buenos Brandão é entendimento também. Por favor, não veiculem, hoje está muito na moda, né? Fake news, né? Mas, por favor, vamos nos inteirar dos assuntos, ou do assunto aqui em questão, para depois nós propagarmos a palavra. Porque isso denigra a imagem da gestão, denigra a imagem da Câmara, e se denigra a própria imagem da pessoa, porque amanhã isso pode ser mascarado e fala, a pessoa é mentirosa. Então a gente tem que informar primeiro, né? A gente tem que saber o que fala primeiro, é complicada essa situação.
Nós temos que melhorar muito culturalmente nesse sentido ainda, entendeu? Porque isso não é nada positivo. Não é fácil. Ah, mas Munhoz conseguiu. Conseguiu? Eu falei esses dias para uma pessoa, eu falei, conseguiu, mas foi agora que ela conseguiu? Não, conseguiu de maneira antecipada. Monte Sião conseguiu? Conseguiu, mas anos atrás já. Por exemplo, está muito cabível hoje, para quem quiser ver, na propaganda presidencial de candidato, o outro nem fala muito, mas de um candidato, ele fala, o Brasil tem 50 mil casas populares com projetos ou execução parados. 50 mil casas populares. O Minha Casa Minha Vida está estrangulado. O próprio candidato a presidente fala dessa maneira. Então nós estamos aqui só corroborando as palavras dele ou corroborando o que a mídia nacional, mídia estadual nos traz. Entendeu? Então, não é fácil. Para um município pequeno, em parte financeira, estrangulado pelo não pagamento de recursos do Estado da União. Investir, já vai investir 2.300.000 na construção. E outra questão, quando eu vou fazer uma residência, eu vou construir uma residência, eu vou reformar uma residência, dependendo da residência, da reforma, aliás. Eu faço a esmo, principalmente para construir, nós não precisamos de um projeto, nós não precisamos de um terreno, nós não precisamos de uma infraestrutura. Nós não precisamos. Mesma coisa para a construção de casas populares. Simplesmente vai abrir rua, vai começar a fazer casa e vai, assim, vou usar um termo que não é nada positivo, mas o que acontece? Vai jogar a população mais carente lá? Não, a coisa tem que ser feita de maneira organizada, planejada, com respeito, porque hoje, né, o cidadão, ele quer o respeito, quer o direito dele com respeito. Então, o município está seguindo os passos, não é fácil, não é simples para o município igual o nosso. Se fosse Pouso Alegre, que tem uma arrecadação absurda, extrema, Bragança Paulista, São Paulo, e mesmo assim, esses municípios também não conseguem manter os serviços em dia, imagine Bueno Brandão. Então, peço paciência e peço compreensão à população, principalmente nesse assunto de casas populares. É isso que vem acontecendo em Bueno Brandão ultimamente. Né? O terreno foi comprado, agora aprovamos esse empréstimo de até 1.500.000, a infraestrutura vai ser licitada, e a partir do momento que for dinheiro próprio, aposto para vocês que vão aparecer empresas muito interessadas em fazer essa infraestrutura, porque é dinheiro que vai estar nos cofres do município e não tem o perigo do governo estadual ou do governo federal dar o tombo. Fica à vontade. Uma parte? Fica à vontade. Só para completar aqui o que o excelentíssimo senhor vereador Antônio Marcos Martins explanou aqui sobre as ideias. E é importante, né, votar esse assunto, que, né, desses 1,5 milhão que está sendo aprovado agora, mais os 800.000 que foi aprovado, né, em outro momento, são tudo recursos próprios da prefeitura. Então o que acontece? Então a gente, né, briga assim, fala sobre a política, governador, né, do estado, presidência, no caso da União, porque hoje, né, se a gente for ver como é o fatiamento dos repasses que são feitos, né, tudo que é arrecadado e depois são feitos repasses, é 18% do que a gente contribui que volta para os municípios. Então, né, até tem a associação dos municípios que eles brigam lá querendo aumentar esse percentual, que é de 18%. Então, com 18%, né, até que a gente está conseguindo fazer bastante coisa. Então, é importante, né, que o país volte, né, o Estado se recupere, a União, porque, né, a gente paga muitos impostos e a gente queria ver esses impostos sendo bem aproveitados, né, em utilidade pública. Muito obrigado. Bom, finalizando, o tempo se esgota, só uma pergunta que nós devemos, como brasileiros, analisarmos. Existe imposto estadual e imposto federal? Pare e pense para vocês verem o quanto que os municípios sofrem. Todo imposto, contribuição, toda contribuição, todo imposto é municipal. Toda produção vem de municípios. Não existe, o Estado não produz, ou a União não produz. Quem produz são os municípios. Não existe. E quem fica com a maior fatia é o Estado e
principalmente a união. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 042/2018, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 042/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 042/2018 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 002/2018, que altera e acrescenta dispositivos da resolução número 007 de 21/12/2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Câmara Municipal de Bueno Brandão, projeto de resolução número 002/2018, altera e acrescenta dispositivos da resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e a sua mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, a seção 5 da resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, passa a vigorar com a seguinte redação. Seção 5 dos projetos de decreto legislativo de cidadania honorária, honra ao mérito e medalhas ao mérito. Artigo 2º. O artigo 186 da resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 186. Os projetos de decreto legislativo que objetivarem a concessão de título de cidadania honorária, diploma de honra ao mérito e medalhas ao mérito serão admitidos pela mesa diretora se acompanhados da biografia completa de quem se pretenda homenagear. Artigo 3º. O artigo 186 da resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Parágrafo 1º. O título de cidadania honorária destina-se a pessoas físicas nascidas em outros municípios, independentemente de sua nacionalidade, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento social, cujos benefícios sejam incontestes e notórios. Parágrafo 2º. O diploma de honra ao mérito destina-se a pessoas físicas ou jurídicas, respectivamente nascidas ou legalmente estabelecidas neste município, que tenham um histórico de ações de relevante interesse público dentro do município de Bueno Brandão. Parágrafo 3º. As homenagens sucedidas por medalhas ao mérito possuem as seguintes designações e características. Inciso 1. Medalha ao mérito educacional Maria Felicidade Costa, concedida a pessoas físicas ou jurídicas legalmente estabelecidas que apresentem relevante histórico de serviços no âmbito educacional do município de Bueno Brandão. Inciso 2. Medalha ao mérito filantrópico Padre Omar Muniz Cirilo, concedida a pessoas físicas ou jurídicas legalmente estabelecidas que apresentem relevante histórico de serviços nas áreas de filantropia, promoção social, assistência médica e missões religiosas no município de Bueno Brandão. Inciso 3. Medalha ao mérito legislativo Barão de Campo Místico, concedida a pessoas físicas ou jurídicas legalmente estabelecidas que apresentem relevante histórico de serviços nas áreas cultural, turística, ambiental, política e judiciária do município de Bueno Brandão. Parágrafo 4º. Qualquer munícipe ou representante legal de pessoa jurídica estabelecida pode solicitar à Câmara Municipal, desde que formalmente com material que consubstancie o merecimento, a concessão de título de cidadania honorária, diploma de honra ao mérito e medalhas ao mérito, desde que não se configure autopromoção. Contudo, a indicação para projetos de decreto legislativo somente por vereador.
Parágrafo 5º. Os modelos e materiais a serem empregados nas placas para o título de cidadania honorária, diploma de honra ao mérito e medalhas ao mérito serão definidos em projeto de resolução. Parágrafo 6º. Fica proibida a concessão de título de cidadania honorária, diploma de honra ao mérito e medalhas ao mérito a agentes políticos municipais que se encontram no exercício de seus mandatos. Artigo 4º. O artigo 187 da Resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os projetos de decreto legislativo que receberem parecer contrário da comissão relacionada no caput deste artigo serão arquivados, não podendo ser reapresentados na mesma legislatura. Artigo 5º. O artigo 188 da Resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 188. A entrega de medalhas ao mérito será no primeiro semestre, enquanto a de título de cidadania honorária e diploma de honra ao mérito no segundo semestre, sendo todas em reuniões solenes especialmente convocadas. Artigo 6º. O artigo 188 da Resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Parágrafo 1º. A entrega de concessão de título de cidadania honorária, diploma de honra ao mérito e medalhas ao mérito não pode ser superior a 9 por exercício, cuja distribuição dentre os edis deve ser proporcional. Parágrafo 2º. Caso algum vereador não tenha a intenção de apresentar projeto de decreto legislativo relativo às homenagens, a vacância pode ser preenchida por outro, desde que haja termo formal à circunstância. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, a entrega de homenagens poderá ocorrer fora das dependências da Câmara Municipal, mediante requerimento aprovado pelo plenário. Parágrafo 4º. As honrarias concedidas serão registradas em livro próprio, em ordem cronológica de recebimento após a realização da respectiva reunião solene. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 14 de setembro de 2018. José Raimundo de Castro, presidente. Suelene Almeida, primeira vice-presidente. Antônio Marcos Martins, secretário. Justificativa. O projeto de resolução número 002/2018 visa, em suma, ampliar a forma de homenagem àqueles que colaboraram ou colaboram para o desenvolvimento de Bueno Brandão e ainda de direcionar as existentes título de cidadania honorária e diploma de honra ao mérito. Nesse molde, criam-se as medalhas ao mérito, as quais valorizam os atos educacionais, filantrópicos, de promoção social, de saúde, religiosos, culturais, ambientais, turísticos, políticos e jurídicos. Não há de se distanciar das referidas áreas, nem pensá-las isoladamente, pois as mesmas conferem-se integração e complementariedade, cuja condução séria reflete a população de qualquer território. Diante essa premissa, as medalhas ao mérito educacional Maria Felicidade Costa, filantrópico Padre Omar Muniz Cirilo e legislativo Barão de Campo Místico vêm agregar às homenagens já existentes e reconhecer o esforço de cada pessoa, seja física ou jurídica, o qual transpassa a obrigação pessoal, estendendo a atitude de cidadão até a esfera do próximo, não se acomodando somente dentro do seu mundo, mas tentando melhorar também o mundo do outro. Destarte, essas atitudes serão agraciadas com nomes que representam irretocavelmente a atitude coletiva, a renúncia do particular, a busca de um meio mais agradável. Assim, nobres edis, elevamos a importância da proposição e, ao mesmo tempo, a imensa honra em poder apreciá-la e votá-la. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 14 de setembro de 2018. José Raimundo de Castro, presidente. Suelene Almeida, primeira vice-presidente. Antônio Marcos Martins, secretário. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de resolução número 002/2018,
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença para que eu faça Concedido. da palavra sentada. Então, eu vejo que esse projeto de resolução, né, que está acrescentando alguns dispositivos, né, no regimento interno e acrescentando, né, alguns artigos, algumas mudanças em alguns artigos e acrescentando alguns parágrafos sobre decreto legislativo, homenageando aí projeto de decreto legislativo de cidadania honorária, honra ao mérito e medalhas ao mérito. Aí, no caso, está criando, né, as medalhas, né, medalha ao mérito educacional, no caso o nome Maria Felicidade Costa, que é a mãe da Rossana Batagini, né? Medalha ao mérito filantrópico, né, que é o padre Elmar Nunes Cirilo, medalha ao mérito legislativo Barão de Campo Místico. Então, está criando essas medalhas. Vejo a importância desse projeto, sim, vou votar a favor. Você pode estar homenageando, né, pessoas na área da educação, né, pessoas que trabalham em instituições filantrópicas, né, de promoção social, pessoas da área da saúde, pessoas de cunho religioso, né, pessoas da cultura, pessoas, né, que fez algum, né, benefício aí na área do turismo, também na área política e também na área jurídica, na área política e jurídica. Uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Valorizar e homenagear enquanto elas estão vivas. Então, essa criação dessa medalha é muito importante, sim. Vou votar a favor. Só uma coisa que eu não entendi muito, assim, se puder no artigo aqui, no artigo 187 da Resolução 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bandeirão, passa a vigorar acrescido. Aqui no parágrafo 3º, os projetos de decreto legislativo que receberem parecer contrário da comissão relacionada no caput desse artigo serão arquivados, não podendo ser representados na mesma legislação. Aí, se puder me explicar melhor, é que eu não entendi esse parágrafo. Mas, demais, eu sou a favor, sim. Vejo a importância, né, de estar valorizando, homenageando essas pessoas que fizeram, né, que passaram e representam, que ajudam, né, o nosso município no desenvolvimento, em todas as áreas, pessoas que realmente contribuíram para, né, melhorias aí no município, seja na saúde, na cultura, né, em todos os departamentos, né, mas eu vou até a favor. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para assentar, senhor presidente. Concedido. Apenas esclarecendo a dúvida da excelentíssima senhora vereadora Cláudia Cristina Lima Sá, o artigo 187 relaciona que os projetos de decreto legislativo, principalmente relacionado às homenagens que nós estamos aqui agora discutindo, tem que passar pelo crivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Portanto, se uma solicitação, uma indicação de qualquer vereador, qualquer assim, não denigrindo a imagem, por favor, né? Pode ser qualquer vereador entre nós, não é diminuindo a qualidade, não é isso. Chega na comissão e a comissão rejeita por estar em desacordo com a legislação, com o regimento, tem a rejeição por maioria de seus membros ou pela totalidade de seus membros, e este projeto de decreto legislativo de homenagem só pode voltar na próxima legislatura. O porquê? Para que o vereador não fique forçando a comissão a que coloque no próximo ano, dentro do mesmo exercício. Então, nós votando dessa maneira, colocando as regras dessa forma, né, não haverá pressão para que nós, vereadores, ou outros vereadores, no futuro, possam fazer tal situação. Então, se a comissão verificar que tem alguma irregularidade na homenagem, vai recusar o projeto, consequentemente, ele só pode ser apresentado na próxima legislatura. É isso. Não sei se eu posso fazer aqui. Até mesmo, a
A parte, Pois não. Até porque se tiver o parecer contrário das comissões, ele nem pode ir para votação. Exatamente. Não é? Exato. Por isso que daí, no caso também, só para a próxima legislatura. Mais ou menos, funciona, mais ou menos não, é consonância, é análogo a projeto de lei. Projeto de lei recusado só pode ir para a próxima legislatura, dependendo do assunto, claro. Uma outra questão importante que eu tive o cuidado aqui de estudo, por que eu tive o cuidado? Pelo seguinte, o senhor presidente que teve a ideologia de criar as medalhas ao mérito. Então, a doutora Neiva, assistente jurídica, assessora jurídica, junto com a Silvana, né, pessoa contábil da Câmara, cada uma fez um escopo. No estudo, eu juntei os dois escopos e fiz essa redação, dessa forma. Uma preocupação que eu tive para que o regimento interno não se estendesse, e o regimento interno, na minha opinião, ele tem que ser genérico, sobre a questão que o material que vai ser empregado na placa, na medalha, ele vai ser aprovado de maneira separada, por um outro projeto de resolução. Porque ele vem lá, tamanho, a placa tem que ter de altura 90 centímetros, de largura 80 centímetros, em aço inox, coisa assim, né, conforme estava. Isso nós vamos trabalhar num próximo projeto de resolução. Porque, na minha opinião, isso, colocar dentro do regimento, estenderia demais o regimento e na minha opinião, foge do objetivo do regimento, que o próprio fala, regimento interno. É o regimento, é o funcionamento. Né? É o que nós devemos nos submeter. E entendo que esse assunto ele pode ser tratado à parte. E quando eu falo projeto de resolução, os vereadores hoje, nós aprovamos um projeto de resolução, se amanhã outra Câmara, outros integrantes quiserem alterar, tem que ter um novo projeto de resolução e passar pelo crivo da maioria dos vereadores. Outra questão importante foi o número de homenagens. Até porque pode sobrecarregar a Câmara, principalmente na parte financeira. E eu tive cuidado, por exemplo, eu não tenho intenção de homenagear ninguém no ano de 2019, por exemplo. Aí chega o vereador Diego Luiz Casalotti e já apresentou a dele. O senhor Antônio Marcos Martins, você vai homenagear? Não. Eu posso usar a vacância da sua possibilidade? Pode. Eu assino, você me faz um requerimento, eu ratifico o seu requerimento, junta-se ao processo e você homenageia uma outra pessoa, seja a medalha ao mérito, seja a cidadania honorária. Então, para ficar, porque eu coloquei 9, para que cada vereador tenha o direito a uma homenagem. Se o outro não quiser, mas a vereadora Doroteia de Paulo Amaro também não quis. O vereador Diego Luiz Casalotti quer mais um. O dele, né, a homenagem dele, a minha, que estava em vacância, da vereadora Doroteia. Pode ocorrer. Isso é democracia. Eu não tenho pretensão, por que então que o outro vereador não pode? Mas o número total, no ano, no exercício, é 9. Acho que fica bom dessa maneira, sabe? Fica democrático e todo mundo pode. Outra questão importante, qualquer munícipe, qualquer cidadão pode solicitar, pode trazer, aquela pessoa merece uma homenagem. A Câmara acata, vai analisar, se tiver a documentação comprobatória que a pessoa merece a homenagem, e aí um vereador de escolha do cidadão vai e faz a indicação para o plenário votar. Monta o projeto de resolução junto com a assessoria jurídica. E aí a Câmara, os nobres edis, analisam. Então, ficou assim, criou-se, regulamentou-se, né? Bom, pelo menos ainda precisa ser aprovado para, né, criar-se e regulamentar-se, mas entendo que ficou bastante democrático e bastante claro. Eu sempre tenho uma crítica à legislação brasileira. A legislação brasileira ela é feita para gerar dúvida, gerar confusão. Ela deveria ser clara, curta e objetiva. O que eu trabalho, os projetos de resolução, os projetos de lei que eu trabalho, vocês podem ver que tem uma redação clara, simples, para ficar de fácil entendimento e não ter dúvida numa análise, seja de quem for. Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria que a vice-presidente assumisse os trabalhos para que eu pudesse fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Secretário. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhor Silvio, Fernando, funcionários e também quem nos segue aí pelas Antas TV e daqui a uns dias pelo Facebook da Câmara. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aí à doutora Neiva e também à doutora Silvana, que trabalharam junto com a gente nisso aqui, né? E ultimamente, já faz tempo que a gente está pensando nisso, desde o primeiro semestre, que inclusive, conversando com o prefeito e o vice-prefeito, no começo eles sugeriram, né? A gente conversando numa viagem, eles estavam juntos, nós precisamos fazer aí uma medalha, todos os municípios criam as medalhas para a gente estar fazendo algumas homenagens e tal, porque realmente a homenagem de cidadão honorário e honra ao mérito, ele fica muito restrito, né? Então, são poucas personalidades que enquadram nessas duas homenagens, né? E pensando nisso, eles tinham sugerido, vamos criar, né? Por que não a medalha do Barão de Campo Misto? E pensando nisso, depois eu analisei. A dona Lili foi uma senhora que prestou muito serviço a esse nosso município, né? Quem que não conheceu a dona Lili, né? Maria Felicidade Costa. O padre Omar também. E o Barão de Campo Misto, que deu o nome, a rua e tal, Itaí, né? E a história de Bueno Brandão. Aí eu analisei e falei, por que não nós estamos homenageando 3 famílias, né? Dos conterrâneos, né, que estão dando os nomes às homenagens, e também vamos homenagear pessoas da comunidade as quais prestaram muitos serviços aí através da educação, da saúde e como já foi colocado por vários. Agradeço também aí o Marquinho, que ultimamente aí pedi para ele também dar uma olhada aqui, realmente foi isso, né, da maneira que ele constou, a Silvana fez, a doutora Neiva também ajudou bastante nesta parte, já montou aquela ideia da qual eu tinha passado, e foi feito esse resumo desta forma, para ele ficar mais restrito aqui. E com essa situação, aí veio aquele dilema, quantas homenagens, né? E a gente foi ver o orçamento da Câmara, prazo para fazer, espaço físico, quantas homenagens pode fazer por cada uma. Então aí a gente acabou estipulando de 9 nesse sentido. E também essa observação, que quem não for fazer, passa para outro, com autorização, não é isso? Que fica melhor do que da forma que estava. Da forma que estava, não tinha regulamentação nenhuma, né? Foram até poucas homenagens hoje aqui, até Bueno Brandão, né? Que a gente percebe que os outros municípios usam disso aqui muito mais, e nada impede de se criar novas medalhas, não é? Tem município aí que tem 14, 15 medalhas, né? Aí depende daquilo que tiver, né? Da pessoa tiver o interesse e tal, e analisar. Nada impede dessas resoluções. Lógico que tem que passar pelo crivo da Câmara com 2/3 a favor, né? Aí eu agradeço aí todos, né? Que inclusive já vi os pareceres, estão assinados, eu acho que todos vão estar votando a favor, né? E agradecemos aí o voto de todos. Muito obrigado. Peço ao vereador que reassuma esses trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 002/2018, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de resolução número 002/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 002/2018 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 041/2018, que dispõe sobre a realização de feiras itinerantes holísticas, místicas, esotéricas e ou afins no município de Bueno Brandão, e concessão de uso e da outras providências. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, projeto de lei número 041 de 2018, dispõe sobre a realização de feiras itinerantes holísticas, místicas, esotéricas e ou afins no município de Bueno Brandão e concessão de uso e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas para a realização de feiras itinerantes holísticas, místicas, esotéricas e ou afins no município de Bueno Brandão, com exposição e vendas de produtos e serviços em locais públicos ou privados, recintos abertos ou fechados e da outras providências. Parágrafo único. As feiras regulamentadas pela presente lei, quando forem realizadas em parques, praças, jardins ou largos públicos, serão procedidas mediante prévia concessão de uso, a qual fica aprovada pela presente lei. Artigo 2º. Consideram-se as seguintes definições para fins desta lei. Inciso 1. Locais abertos ou logradouros públicos ou áreas de terrenos privados ao ar livre, com ou sem possibilidade de controle de entrada e saída do público. Inciso 2. Locais fechados, os galpões, salões, armazéns, ginásios, áreas cobertas e similares, cuja entrada e saída do público possam ser controladas. Inciso 3. Estande é a subdivisão de qualquer natureza que permita a venda ou exposição independente de produtos, mesmo que contíguo a outra unidade, cujos produtos sejam iguais ou similares, independentemente de quem as explore. Inciso 4. O organizador é a pessoa física ou jurídica responsável por organizar, promover e instalar as feiras itinerantes. Inciso 5. Período de realização da feira ou evento compreende o interim do início da montagem da estrutura até a efetiva retirada de todos os produtos, equipamentos e estrutura do local da realização do evento. Artigo 3º. As feiras regulamentadas pela presente lei não poderão ser realizadas em locais que dificultem o trânsito de veículos ou pessoas, em recintos que dificultem ou impeçam outras atividades ali existentes, ou mesmo em qualquer local que dificulte ou impeça a tomada de medidas de segurança, socorro ou de salubridade. Parágrafo 1º. Não será fornecido alvará de funcionamento caso o local de realização do evento não esteja em consonância com o plano diretor do município e demais normas existentes para a realização de eventos dessa natureza. Parágrafo 2º. Se houver a necessidade de utilizar ruas ou praças públicas, o mesmo deve ser devidamente autorizado pela Prefeitura Municipal, mediante parecer favorável do Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Artigo 4º. As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em organizar, promover e ou instalar as feiras itinerantes holísticas, místicas, esotéricas e ou afins no município de Bueno Brandão deverão previamente requerer alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal. Parágrafo 1º. Alvará de funcionamento somente será expedida se o evento como um todo e a localização deste estiverem plenamente de acordo com esta lei e as demais normas aplicáveis. Parágrafo 2º. Alvará de funcionamento tem caráter precário, podendo ser revogado na ocorrência e ou verificação de qualquer impedimento ou irregularidade de que trata esta lei ou outra norma, inclusive durante a ocorrência do evento. Parágrafo 3º. O requerimento do alvará de funcionamento para a realização do evento deverá ser protocolado junto à Prefeitura Municipal com no mínimo 30 dias de antecedência da data do início da realização do evento. Artigo 5º. Toda feira itinerante holística, mística, esotérica ou afins deverá ter seu organizador responsável. Parágrafo 1º. O organizador é responsável civil,
administrativo e solidariamente aos participantes individuais perante o município de Bueno Brandão e seus cidadãos, sendo estes entendidos como toda e qualquer pessoa que tenha domicílio no município de Bueno Brandão e ou esteja de passagem pelo município no período de realização da feira. Parágrafo 2º. O organizador é responsável pelo recolhimento de qualquer tributo municipal, bem como responde pelas obrigações acessórias, pelo inadimplemento e ou eventuais multas e ou acréscimos decorrentes da mesma. Decorrentes de mora, perdão. Artigo 6º. O alvará de funcionamento somente será deferido mediante cessão de espaço pelo organizador no local de realização do evento, para a instalação de representantes dos seguintes órgãos, quando necessário. Inciso 1, Polícia Militar. Inciso 2, instalação de posto médico com auxiliar de enfermagem, médico inscrito no Conselho Regional de Medicina e ambulância, todos contratados pelos organizadores do evento. Artigo 7º. É obrigatória a colocação de extintores de incêndio no local do evento, a serem supervisionados e aprovados previamente pelo Corpo de Bombeiros. Artigo 8º. A empresa promotora do evento deverá fazer um seguro com cobertura de responsabilidade civil para danos pessoais e ou materiais contra terceiros, correspondente à capacidade máxima de público que será recebido no local do evento, cuja apólice deverá ser apresentada no Departamento Municipal de Administração e Planejamento até 48 horas antes da abertura do evento, sob pena de cassação do alvará de funcionamento. Artigo 9º. As instalações para a realização do evento deverão estar concluídas pelo menos 3 dias úteis antes de seu início, para que possam ser vistoriadas pelos órgãos técnicos e fiscais do município, sendo expressamente vedado o funcionamento do evento enquanto não ocorrer a respectiva vistoria, sob pena de cassação do alvará de funcionamento. Artigo 10. As feiras itinerantes holísticas, místicas, esotéricas e ou afins equiparam-se para fins tributários ao comércio eventual ou ambulante, sendo devidas as taxas previstas no Código Tributário Municipal. Parágrafo único. O pagamento das taxas a que refere o caput deste artigo deverá ser realizado até a data do requerimento do alvará de funcionamento. Artigo 11. O organizador do evento é responsável por verificar toda a documentação dos expositores, participantes, e em caso de descumprimento da legislação vigente, ele será corresponsável solidário com o infrator nas penalidades aplicadas. Artigo 12. As despesas necessárias para a instalação da feira itinerante holística, mística, esotérica e ou afins em local aberto ou fechado correrão por conta exclusiva do respectivo organizador que, por sua vez, poderá cobrar a participação dos feirantes ou expositores para a cobertura dos gastos realizados com a instalação e funcionamento da feira, bem como as propagandas veiculadas em rádios, jornais, televisão, panfletos, dentre outras, cujo texto deverá ser de prévio conhecimento da Prefeitura. Artigo 13. São documentos indispensáveis para a concessão do alvará. Inciso 1. Aprovação da vigilância sanitária do município quando houver a produção e ou comércio de gêneros alimentícios em geral. Inciso 2. Contrato social da empresa. Inciso 3. Documentos pessoais e comprovante de domicílio do sócio administrador da empresa. Inciso 4. Se estrangeiro, prova de permanência legal no Brasil. Inciso 5, certidão negativa de antecedentes criminais. Inciso 6, certidão negativa de débitos tributários municipais e estaduais. Artigo 14. Poderá ser cobrado ingresso para acesso ao recinto da feira. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 24 de setembro de 2018. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Senhores e senhoras, se verificarmos, não tem a justificativa, certo? Mas é o seguinte, vocês querem que eu faça a leitura do ofício que veio agregado ao projeto de lei? Sim. Sim? Ofício número 441 de 2018, Bueno Brandão, em 24 de setembro de 2018, assunto encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Senhor presidente, submeta a consideração
dessa augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a realização de feiras itinerantes holísticas, místicas, esotéricas e ou afins e concessão de uso de espaços públicos no município de Bueno Brandão. A realização deste tipo de feiras é uma opção para aquecer a economia e o turismo. A realidade tem demonstrado que as feiras, nos ditames da hora proposta, são importantes centros comerciais, impulsionando a economia do município como um todo, em especial da região onde são instaladas. Assim, o município de Bueno Brandão tem o dever de regulamentar as ações voltadas para a execução regular de eventos de natureza cultural, histórica, festas tradicionais e populares, festivais ou mostras de arte, atividades que estimulem práticas esportivas e de lazer, atividades de natureza educativa, eventos voltados para atividades religiosas, étnicas e feiras tradicionais, que se destaquem por seu valor, entre outros, uma vez constatado claro interesse público para tal. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação de Vossas Excelências, aguardando pela sua aprovação. No ensejo, aproveito a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito de Bueno Brandão. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 041/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Limissá. Com permissão, para que eu possa fazer uso da palavra sentado. Concedido. Então, esse projeto de lei 041, ele vem regulamentar, né, a questão das feiras itinerantes, holísticas, místicas, esotéricas e o afins. Há pouco tempo veio, né, para nós, recentemente, uma lei na qual ela autorizava, né, para a gente estar aprovando, a questão das feiras itinerantes. Só que a lei ela teve que ser retirada porque ela dava brecha, abria brecha aí para aquelas feiras, né, as famosas feiras da madrugada, feira de roupas, calçados, e acabaria prejudicando o comércio. Então, foi feito, né, a retirada do projeto e, novamente, veio um outro projeto que trata especificamente desse tipo de feira, que é a itinerante holística, mística, esotérica e ou afins. Aí, lendo o projeto todo, isso que foi um pedido, né, de pessoas que procurou o Departamento do Turismo, que gostaria de fazer, né, a demonstração dessa feira. É uma feira que, né, eu não sei quando que está a questão que eles queriam vir, era até outubro, aí, conforme o projeto de lei, aí teve que ter, né, alteração no projeto, não sei, né, como que está agora a programação para vir essa feira, devido, né, teve que mudar aqui o projeto. Mas eu vejo que é importante, porque está agregando aí valores, atrai turista, né? São outro tipo de turismo, né, que vem. Então, eu vejo que é importante, sim. Né? E aqui também, como foi colocado aqui no projeto, o alvará, né, de funcionamento tem que estar em acordo com consonância com o plano diretor. Tem aí o prazo, né? Também tem que ter autorização do Departamento Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, que tem, né, o requerimento, né, do alvará, 30 dias antes tem que ser feito o pedido do alvará. Então, né, ela é considerada também, essas feiras holísticas, itinerantes holísticas, místicas, esotéricas, ela equipara a fins tributário com o comércio eventual ou ambulante, né, mas vai pagar tributos, tudo certinho, né, dentro do município. E tem que ter aqui também a autorização que fala assim, tem que ter, deixa eu só ver o que achar aqui. Os documentos, né, tem que ter autorização da vigilância sanitária, se tiver fazer comércio de gêneros alimentício, tem que ter o contrato social da empresa, documentos pessoais, comprovante de domicílio, né, do administrador da empresa,
Se for estrangeiro, né, prova de permanência legal no Brasil, a certidão negativa de antecedentes criminais, certidão negativa de débitos tributários municipais e estaduais. Então, tem todo um processo para estar liberando a vinda da feira. Então, eu vejo que não tem nada demais, não. Vou votar a favor, sim, que, como eu já falei, agrega valores, é um outro público de gente que vem, tá vindo para o nosso município, e atrai, né, turistas que movimentam o comércio, gera renda, né? E, então, eu acho que não sou contra. E meu voto, com certeza, vai ser a favor. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, permissão para sentar, senhor presidente. Concedido. A questão de feiras sempre deixa a população, principalmente o comércio local, um pouco receoso, um pouco, né, duvidoso. Mas da maneira que agora se encontra, né, tão restrito, tão fechado, né, ditando de maneira clara quais atividades podem ser exercidas nesta feira, não há prejuízo ao comércio local. Muito pelo contrário, vejo que vem a agregar. Eu vou citar um exemplo muito simples. A Avenida Bom Jesus, apesar de eu não concordar muito com o fechamento do trânsito que ocorreu, eu não concordei com o fechamento do trânsito, porque a Avenida Bom Jesus, ela é uma válvula de escape do trânsito municipal, principalmente em dias de feriados. Principalmente em dias de feriados, por que principalmente em dias de feriados? Não desrespeitando o cidadão buenobrandense que trafega todo santo dia por ali. Muito pelo contrário. Também respeitando o cidadão buenobrandense. Aumenta o trânsito em dias de feriados, principalmente em feriado prolongado. Mas, assim, é uma questão que há de conversar para, né, como foi a primeira experiência, então pode-se melhorar, sim, claro, nós devemos conversar sobre esse assunto. Entendo que não precisaria fechar o trânsito para ter a exposição de artesanato. Mas, se nós olharmos a exposição, as tendas montadas ali, já dá um outro ar, um outro ambiente. Então, vamos parar e pensar um pouco numa feira holística, por exemplo, uma feira esotérica. Por exemplo, vamos pensar a Praça Virgílio de Melo Franco, porque quando é praça, jardim, precisa de concessão de uso, conforme o projeto fala. Já pensou a praça semi-tomada ou tomada por uma feira com objetos diferentes, com um pessoal diferente, com uma cultura diferente, uma religiosidade diferente? Né? Se nós queremos crescer individualmente, nós temos que nos inteirar com outras pessoas, experimentar novas culturas. É o que a gente vem de alma renovada quando viajamos. Né? Passamos o ano de maneira, as nossas obrigações de maneira mais simples, é só, olha a analogia que eu estou falando. Então, não tem o porquê. Quando foi analisei lá o primeiro projeto e imediatamente conversei com o Executivo Municipal para que solicitasse a retirada, porque só pode solicitar a retirada de um projeto de lei o seu autor, porque colocaria o comércio de Bueno Brandão em situação complicada. O porquê? Por exemplo, vem uma empresa, um cidadão conhecedor de legislação, com a documentação em dia. Eu quero montar uma feira de produto alimentício. Eu quero montar uma feira de vestuário. Se ele está cumprindo a legislação, qual o motivo da prefeitura proibi-lo? E aí, recairia todo o prejuízo sobre o comércio local, independente de qual é a atividade. Eu relacionei 2 que são mais comuns, mas temos outros. Inclusive, temos aqui 2 comerciantes na plateia. Ou seja, a preocupação é agregar ao município e, ao mesmo tempo, não prejudicar. Então, a gente tem que achar o meio termo. Né? E como o Bueno Brandão vem passando uma situação difícil relativamente a emprego, a geração de renda, assim como todo o Brasil vem passando, e até países mais envolvidos que o nosso, tudo que vem agregar, trazer receita, trazer renda, trazer culturas diferentes que nós convivemos, é importante. Eu vejo que Bueno Brandão... E mais, só de ter pessoas de outros municípios interessadas em montar uma feira dessa em Bueno Brandão, a gente já tem que louvar, erguer a mão.
Porque poderia ir muito bem para outro município até mais organizado, com apelo turístico maior que o nosso. Né? Nós temos cidades aqui, nós estamos rodeados de cidades com apelo turístico até maior que o nosso ainda. Espero que nós chegamos no patamar de outras cidades, de outros municípios, aliás. Então, não vejo problema algum de votarmos dessa maneira aqui que está sendo apresentado a nós. É positivo, somente positivo ao município. E como foi mencionado pela vereadora Cláudia Cristina, há N requisitos aqui para a instalação dessa feira. Inclusive o organizador é responsável e corresponsável solidário em eventuais infrações cometidas. Então isso traz responsabilidades e ao mesmo tempo distancia responsabilidades para o executivo, além do recolhimento dos devidos tributos que está sujeito, né, conforme o Código Tributário Municipal. Obrigado. Com a palavra, vereador Diego Luiz Casalotti. Permissão para falar sentado, senhor presidente? Concedido. Eu também, né, vou ser favorável a esse projeto aqui. Acho que o Antônio Marcos foi bem claro nos tópicos que ele citou aqui. Uma porque essas feiras itinerantes holísticas, místicas, esotéricas, é uma coisa que hoje tem um mercado muito grande de consumidor e é uma coisa que você não vê em qualquer lugar, né? Em específico aqui em Bueno Brandão, a gente já sabe que é a cidade das cachoeiras, né, conhecido. Tem a mais bela cachoeira, a gente, né, trabalhando pelo polo astronômico também, que já vai ajudar a trazer isso. Então, assim, a gente tem que investir no potencial que a gente tem, né, que é o turístico. Então, né, com certeza isso aqui vem agregar, né, melhorias para o município. Então, eu voto a favor. E perante os artigos aqui deste projeto, são artigos bem criteriosos. Se não tiver tudo nos conformes, não vai ser aprovado. E eu acho que não vai trazer problema algum para a prefeitura, né? Porque as normas estão bem, nem para os comerciantes. Então, acho que isso tem a só somar e chamar mais atenção ainda, né, de quem procura por esses meios. Então, eu sou favorável. Até aquela vez, né, também teve o plebiscito aqui, né, que tentaram mudar o Bueno Brandão para Campo Místico, né, não foi aprovado para conseguir, né. Eu, na época, nem tinha título ainda, mas se pudesse já teria votado, porque eu acho que né, o nome de uma cidade se dá pelo potencial que ela tem. Que, né, a gente pega Itapira, Itabira, que é tudo, né, onde tinha índio, essas coisas, Monte Sião. E Bueno Brandão é o nome de um, né, por mais que a pessoa tenha sido, né, alguém tinha conseguido feito essa conquista, mas eu não sou favorável a isso, não. Acho que deve ser pelos aspectos do município em si. Mas essa feira aqui eu acho que já é um começo também, que vai ajudar muito, então eu sou favorável. Muito obrigado. Me permite uma parte? Com certeza. Por favor, não me entendam mal quem nos acompanha em loco ou quem nos acompanha pela mídia, mas Pouso Alegre, né, Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, Monte Verde, Bom Repouso, né? Ouro Fino, não é? Maria da Fé, Belo Horizonte, né? Eu sempre paro e penso, né, os nomes, né? Os municípios mineiros, a grande maioria dos municípios mineiros, os nomes são um atrativo a mais, são atraentes, né? Onde você ficou? Fiquei em Pouso Alegre, por exemplo. Você conheceu Ouro Fino, né? Passei em Monte Sião, Águas de Lindóia. Entendeu? É lógico que tem outros nomes também, que às vezes a gente, né, difere um pouco do que eu estou tentando relacionar, mas isso não é para diminuir ninguém, muito pelo contrário. Não é? Mas concordo plenamente com Vossa Senhoria, Campo Místico. Né? Bom Jesus da Pedra Fria, parece até um nome extenso, né? Parece até difícil de falar, mas é um nome tão... Sabe? Tão apelativo, tão chamativo, né? Apaixonante, né? Eu sinto isso. Se as outras pessoas não sentem, respeito profundamente. Mas é que falta um pouco de análise, mas realmente. Eu vou citar um exemplo sobre esse assunto aqui. Olha o estabelecimento que se tem lá na Ponte Nova, no bairro da Ponte Nova.
É bastante restrito o acesso. Mas quem vai pela Boa Esperança, ou pega a estrada da divisa por Munhoz, sentido Rio Corrente, descendo sentido Socorro, tem um ponto mais alto, lá se vê com exatidão o implemento que tem. Que coisa absurda que é aquilo. Né? É totalmente voltado ao assunto que nós estamos discutindo. Né? Totalmente. Sim, sinto muito naquela oportunidade de nós não termos vencido a causa. Abraçado isso com mais, né, voltado às nossas raízes. Né? Com todo respeito a Bueno Brandão, com todo respeito a Júlio Bueno Brandão. Quem conhece o histórico dele, eu já li sobre o histórico dele, é completamente absurdo positivamente, que eu quero dizer. O homem foi um exemplo de político para Minas Gerais, para a região sul de Minas Gerais. Mas concordo com Vossa Excelência, nós, né, primeiro olhamos o santo de casa. Né? Depois olhamos o santo de fora, com todo respeito. Mas concordo. Nós temos muito mais a ver com o campo místico do que com Bueno Brandão. Mas, né, por hora é o que temos. E vamos assim continuar. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 042... 41, né? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 041/2018, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 041/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 041/2018 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 035/2018 e 042/2018, ora aprovada em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. 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 Então, um minutinho só para que façam uso do... Nós aguardamos. Quantos anos faz que é Campo Místico? Que é de Campo Místico para Silva Bueno? Uns 50 anos? É. Mas passa pela sua cidade. 68 anos. 60? E 8. 38, né? 1938. É. Que frio. É que vocês bebem muita água. Vocês não podem ficar bebendo água. Bebe água dessa beba aqui? Não. Senão toda hora quer ir mesmo.
Estão reabertos os trabalhos. Solicita a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 035/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2018. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 035/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 035/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 035/2018, está encerrada a sua discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 035/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 042/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 042/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 042/2018, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 042/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais? Com a palavra, vereador Sidney Constantini. Permissão por falar sentado? Concedido. Organizador da Copa FC, convido todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui da Câmara Municipal, Fernando Costa, Silvio, tudo aí, a partir de quarta-feira, de 18 até domingo. Então vai ser uma grande festa aqui na cidade de Blumenau. Você vê que antigamente era só o campo, começou só com o estádio Coronel Ramalho. Agora já está no Pinhalzinho dos Góis, mais um campo, segundo campo, terceiro campo. O campo do Dr. Marluso, que é lá no Pinhalzinho dos Góis, também do lado direito lá. E agora também o quarto campo, o campo do Oscarinho, lá na divisa de Monte Sião com o Água de Lindóia, certo? Então, está convidando todos aí para comparecer lá. A abertura vai ser na quarta-feira, dia 18, a partir das 18 horas. E como ele estava falando, minha vir aqui, que não deu tempo de fazer o gol, mas falou, mano, fala, avisa lá, certo? Todo mundo comparecer lá. Outra coisa, os hotéis aqui estão todos eles lotados. Se comparando com o carnaval, é muito mais lotação do que um carnaval. Está super lotado. Você vê que foi dois hotéis que teve que alugar na divisa de Bueno Brandão com Socorro. Um em Confidente, certo? Na pousada do Dr. Marlu, certo? Então está super lotado. Pousada, hotel, está tudo lotado. Então não tem vaga para ninguém mesmo. E outra coisa que ele falou, agradecendo o apoio da Câmara Municipal, senhor Prefeito Municipal, toda a turma da estrutura, gari, pedreiro, todos que estão dando, porque hoje já estava lá, estava a turma tudo limpando, né? O Dito também estava lá, todos eles, tudo organizando, fazendo a pintura, limpando tudo o campo lá, entendeu? Então está ficando muito bonito. Outra coisa, participa também ali para você ver na hora da praça da alimentação, se você ver que é muito bem organizado, para você ver quantas vezes tiver aí, pra você ver, entendeu? Porque os troféus, já está tudo ali já. Hoje mesmo agora, antes eu vim aqui, eu passei que o Fabrício estava organizando, você viu a coisa mais linda do mundo, viu? Bonito mesmo. Então, eu vou te contar para você, bacana e, olha, é um evento bonito para a cidade e vai trazer turista para cá, que você vai ver, para você ver os pais das crianças quando começar de sexta e diante. E outra coisa importante também, lá no Oscar, por que está levando um jogo da divisa do estado de Minas para o estado de São Paulo, aqui da cidade vizinha de Montiel? Porque ele fez uma parceria com a CBF, Fabrício. E o jogo que apitou a final, o primeiro jogo da final, são Corinthians e Cruzeiro da Copa do Brasil, esse árbitro vai estar apitando esse jogo lá. Por que vai estar apitando? Porque o árbitro de vídeo, eles vão fazer treinamento lá no Oscar. Então, esse jogo que vai desviar 4 jogos por dia, que ele vai tirar daqui e levar para lá, são esses árbitros aí, todo da CBF e da FIFA, vai estar apitando esse jogo lá. Então, é coisa, você viu que já está em outro nível já. Tinha um campo, são 4 campos. E outra coisa, são mais de 80 times, né? Então vai ter time aqui de tudo lado. Né? O Fernando mesmo vai participar, né, Fernando? Então vai estar bonito. Então,
Viu? Quem é que faz questão que todo mundo participe lá. Então é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Pediu para o senhor prefeito, né, para o departamento responsável, aquela massa asfáltica que foi colocada nesse sentido lá, Munhoz, né, Ponte Nova, bem em frente do Matadouro, né, já tem um buraco bem grande, né, e hoje quase que houve um acidente muito feio entre uma moto e um carro, né, porque já está um buraco grande, e agora, né, é época de chuvas, então, né, nós paramos até no local para socorrer, e aí, né, a pedido dessas pessoas que tá, né, tapa lá o buraco, né, com a massa, ou que venha, né, desaparecer aquele buraco lá, que a gente sabe que vai aparecer novos buracos, né, que agora é época de chuva, né, então, mas que esse seja tapado assim que, né, puderem. E também outra placa sumiu o cano, né, lá na entrada cheia da Ruivinha, a placa lá que na sinalização Bueno Brandão, levaram o cano de novo, né? Outro cano, né? E a placa está lá encostada no barranco, né? Às vezes pode ser até a mesma pessoa, porque é perto, né, do lugar da outra que sumiu. Então, eu penso assim, né, que nós estamos, né, destruindo o que é nosso, né? E como nós podemos crescer se nós não valorizamos o que temos, né? Então, quem fez isso já é a segunda vez, né? Que pare por aí. Né, porque nosso município, agora com essas placas, né, demorou tanto tempo para ter, então agora vamos conservar, né? Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina Lima Sá. Com licença, para que eu faça uso da palavra sentada. Realmente, a questão de placas, né, eu tenho cobrado lá do senhor prefeito a questão da sinalização de algumas ruas e também a questão das placas. Eu também fiz uma indicação no começo do ano, olhando no sentido de todas as ruas da cidade, tem placas que... Tem umas ruas que não tem placa, tem umas que estão apagadas, retorcidas. Então, a senhora Suelene falou sobre placas. Então, a notícia que eu tenho é que me parece que está em processo de licitação e a parte de sinalização também, que precisa estar organizando. Então, que seja em breve, né, que a cobrança é muito. Nós que moramos numa cidade turística, o pessoal que vem de fora nem sabe que rua que está. Então, a gente tem que correr atrás. E também, senhor presidente, queria fazer um pedido, né, o pessoal que toma conta das estradas, no Machado 2, subindo em sentido à Cachoeira, né, os moradores lá reclamaram que a estrada está muito ruim. E também, no Piquiras de cima, do lado da estrada também, eu estive lá, a estrada também está bem ruim. Conforme ela é uma estrada bem encascalhada, ela é bem estreitinha a estrada, porém está, né, quando chove, e não tira a água, né, ela escoa no meio da estrada e forma as valetas. Então, ali também precisa de dar passar a máquina, né, no caso. Então, que fique registrado aí meu pedido. E gostaria de estar homenageando hoje, dia 15, é o dia dos professores, né? Lembrar bem dos professores. Nem sempre são reconhecidos e homenageados como merecem. Muitas vezes o seu trabalho não é quase invisível. E outras tantas encontram resistência por outro lado. Mas todos nós concordamos que poucas coisas são tão nobres e importantes quanto o trabalho de um profissional como professor. Hoje, o dia 15, é o dia deles. A você, professor, eu desejo um dia maravilhoso e a todos os demais que refletimos sobre a importância de tão fundamental e necessária essa profissão. É você, professor, que vai esculpindo com sua dedicação, paciência e sabedoria a mente das mulheres e dos homens de amanhã. Pelas suas mãos passa o futuro do país e com todas elas você ajuda a moldar o cidadão que tomarão conta de um futuro. É um trabalho de muita responsabilidade e muitas vezes não é reconhecido. A vocês, professores, mestres, meus parabéns, que Deus abençoe infinitamente. Obrigado por cuidar, educar, ensinar nossos pequenos para ter um futuro melhor. Meus parabéns, todos os professores. Homenagem aí através da Câmara e todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, Antônio Marcos Martins. Comissão para lá sentado, senhor presidente. Concedido. Sobre a questão da sinalização, a prefeitura vai fazer uma compra direta para ruas mais críticas. Rua Minas Gerais, Rua Humaitá, Rua Benjamin Rossi, Rua Vereador Avelino Vicente da Silva, algumas placas de pare, Rua Afonso Pena, Rua Educador Alzira de Araújo. São essas ruas que eu me lembro que vai fazer compra direta, porque o valor é baixo. O município não detém condição financeira para um projeto de trânsito completo, e inclusive zona rural. Porque Bueno Brandão, nesse sentido, eu vou citar um exemplo, quem vai sentido Santa Rita, lá fala Cachoeiro dos Bentos, quando pega para Santa Rita esquerda. Chega no bairro Santa Rita, está indicando bairro Dois Irmãos e Senador Amaral e só. E uma Cachoeira dos Luiz, que é uma praça improvisada do próprio empreendimento turístico daquele local. Depois, né, pega para a esquerda, o turista não vai saber para onde vai. Então, nós precisamos de um projeto completo, absurdamente completo, para cidade e zona rural, zona urbana e zona rural. Só uma colocação que, assim, a gente tem pretensão turística. Nós vivemos uma euforia turística. E para isso a gente tem que agregar tecnologia também. Então, mas onde que eu quero chegar? Mas primeiro eu vejo o cidadão buenobrandense, o serviço do cidadão buenobrandense. Já foi conversado anteriormente, o ano passado, na entrega do IPTU. Hoje eu fui lá recolher a guia de IPTU relativa à minha família e alguns lotes que eu sou responsável pela segurança, pela limpeza. E também pela questão tributária. O município de Bueno Brandão tem que olhar para frente. Nós temos que ter um vínculo tecnológico para que o cidadão queira entrar no site da prefeitura, digite lá o seu nome, o seu CPF, ou o número da matrícula do seu imóvel, o número de registro do seu imóvel, e retire automaticamente o IPTU pelo site da prefeitura. Né? Nós não podemos, se nós temos tanta pretensão assim, nós não podemos ficar colocando os servidores numa situação tão complicada, e assim os munícipes também numa situação complicada como está lá. Entendeu? Então o município de Bueno Brandão, de 18 para 19, que em 2019 o nosso IPTU, ele seja entregue à população de uma maneira mais célere, de uma maneira mais organizada. Né? Eu compreendo que o município fez recentemente o georreferenciamento dos imóveis urbanos. Quando eu retiro o IPTU, chama numa outra fila para verificar se aquele é o seu imóvel mesmo. Né? E por outro lado também, a população buenobrandense, ela tem que se profissionalizar um pouco. Onde que eu quero chegar? Eu estava lá pegando os IPTUs lá, recebendo os IPTUs, o funcionário chegava e perguntava para a pessoa, eu acho que o imóvel está no nome de tal. Mas se não saber o nome, o lote, a casa, está no nome de quem, fica complicado para o funcionário também, né? Não sabe o número de matrícula, não sabe o nome, às vezes, de quem é. Então, isso também dificulta. Isso prejudica o atendimento dela mesma, da pessoa mesma. Né? Então, isso também atrasa o atendimento. Mas a parte da população buenobrandense não tem acesso à internet, não sabe mexer, não sabe conduzir na internet, mas sempre tem um vizinho que sabe, sempre tem um amigo que sabe, um colega que sabe, ou a própria prefeitura. Aí vai diminuir a demanda, na própria prefeitura pode acontecer isso. Então fica aqui a minha colocação para que em 2019 nós possamos entregar, porque olha, nós estamos entregando imposto, né? E hoje entregar imposto com fila é pior ainda, né? Então que fique a prefeitura de Bueno Brandão, fique aí, que trabalhe nesse próximo ano para que o IPTU seja diretamente no site da prefeitura. E aqueles que não tiverem condição, que não tiver ali da sabedoria ali no momento, que possam até guiar-se à prefeitura para retirar, tudo bem, faz parte, é normal isso. Mas que não todos, né? Que nem todos. E quem tem propriedade em Bueno Brandão e reside em outro município? Fica mais complicado ainda. Tá bom? Boa noite pelo espaço, uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe. Bem lembrado aí pela vereadora Cláudia, né? O dia do professor. Parabenizamos aí todos os professores, né? No seu dia de hoje, que realmente
não poderia deixar passar em branco. E também as crianças, né, que comemoraram seu dia no dia 12 e curtiram aí também o final de semana aí, a festa na praça para a criançada, né? Então, aos professores e às crianças, nossos parabéns aí a todos, né? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.